Lázaro. Quem sabe o tema desta noite? Quem sabe o tema? Não ouvi. Jesus, meu melhor amigo. Eu vou precisar de uma criança aqui para me ajudar. Pode ser você. Aqui. Segura aqui a Bíblia. Eu trouxe a Bíblia aqui para vocês. Nosso tema é Jesus, o meu melhor amigo. Amém? Olha só, crianças. Então eu vou trazer a história de Lázaro. Quem sabe a história de Lázaro? Vocês não sabem? Eu vou contar esta noite. Lázaro, ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Quem aqui tem irmãos? Você tem irmãos? Só 2? Quem mais? Quem não tem irmãos? Quem não tem? E quem quer irmãozinhos? Fica a dica aí, paizinho. Então, Lázaro tinha 2 irmãs. Lázaro e suas irmãs, eles moravam numa cidade chamada Betânia. Quem mora aqui na Fazenda Rio Grande? Se eu for? Quem mora em Curitiba? Quem mora em Araucária? Glória a Deus. Então, Lázaro morava onde? Em Não ouvi. Lázaro morava onde? Não, em Betânia. Lázaro morava em Betânia, não esqueçam, tá bom? Então, a Bíblia vai nos dizer, lá em João, no capítulo 11, no versículo 5, que Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Então, Jesus amava Marta, Maria e a... Quem? Lázaro. Marta, Maria e Lázaro. Não esqueçam, crianças. E daí, a história continua. Eles moravam aonde mesmo? Betânia. Muito bem. Eles moravam em Betânia. E Jesus era amigo deles? Sim. Jesus visitava a casa deles? Por que Jesus visitava a casa deles? Porque Jesus era o melhor amigo de Marta, de Maria e de Lázaro. Jesus visita a sua casa? Visita? Olha que legal, muito bem. Então Jesus, ele visitava a casa de Marta, Maria e Lázaro. E eles eram amigos. Só que teve um dia que Lázaro ficou muito, muito doente. Quem aqui já ficou doente? Sim. Então Lázaro ficou muito doente, muito doente. E essa doença era muito preocupante. A Marta e a Maria ficaram preocupados, porque o seu irmãozinho estava doente. Quem aqui fica preocupado quando o seu irmão está doente, o seu pai está doente, a sua mãe está doente? Então Lázaro ficou muito doente. E o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele pediu para que as suas irmãs mandassem chamar a Quem? Por quê? Por quê? Porque ele estava Ele estava muito doente. E Jesus... Então, elas foram lá falar para Jesus. Elas foram lá falar para Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus falou, sabe o que para elas? Disse assim: essa doença não é para a morte. Lázaro não vai morrer, mas para a glória de Deus. Olha só o que Jesus falou para suas irmãs. E, continuando a história,
Jesus não foi lá com Lázaro, crianças. Sabia disso? Ele não foi, mesmo sabendo que Lázaro estava doente. Jesus não foi lá. Jesus ainda continuou onde estava, ainda ficou mais alguns dias lá. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. Mas as suas irmãs ficaram tristes, porque queriam que Jesus estivesse lá. E no decorrer desse tempo, Lázaro muito doente, Lázaro morreu, crianças. E as irmãs ficaram muito tristes, porque Jesus não foi lá. Jesus continuava na cidade onde ele estava e não foi lá. E Lázaro foi sepultado em um sepulcro. Quem sabe o que é sepulcro? Isso aqui é um sepulcro. Olha isso aqui, crianças. Isso aqui é um sepulcro. Lázaro, enterraram Lázaro em um sepulcro parecido com este aqui. Tá, crianças? Naquela época não existia o cemitério, onde cava, coloca os mortos. Não, era um sepulcro parecido com esse aqui. E Lázaro foi sepultado. E o que aconteceu? E passou-se os dias, 4 dias, e Jesus soube que Lázaro estava morto. E aí sim, Jesus precisou voltar para que houvesse um milagre. Se Jesus tivesse ido até Lázaro, Lázaro seria curado, sim ou não? Por quê? Porque Jesus cura e Jesus tem poder. Amém, crianças? Jesus cura ou não cura? Cura. Quem aqui já orou pelo papai, pela mamãe, pelos irmãos doentes? É importante, crianças, vocês orarem a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele ouve as crianças. Tem criança que pensa que Jesus só ouve os adultos, mas Jesus ouve as crianças. Quando você tiver alguma dificuldade, criança, na sua casa, você tem que orar para quem? Tem que orar para Jesus. Orar para Jesus curar, orar para Jesus providenciar o alimento, ser grata por tudo. Você tem que orar a Jesus, porque Jesus, ele se agrada disso. Então, criança, Jesus soube. E Marta foi até Jesus e falou para ele que Lázaro tinha morrido. Porém, o que foi que Jesus falou para Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. E aquele que crê, ainda que morra, viverá. Olha só, criança, que poder de Deus. Ainda que esteja morto, se você acreditar, Jesus ressuscita. Ainda que esteja doente, se você acreditar, Jesus sara. Mas você tem que fazer o quê? Orar a Jesus. E quando Jesus chegou na cidade, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Jesus ficou muito triste com a morte do seu amigo. E Jesus chorou, crianças. Ele chorou porque Lázaro morreu. E sabe por que ele chorou também? Porque tinha aquela multidão, aquela multidão lá. Porém, Jesus, ele conhecia, crianças, o coração das pessoas. Ele conhecia que muitos ali não acreditavam que ele poderia ressuscitar Lázaro. Ele também chorou de tristeza por isso, porque muitos não iam crer do que ele havia de fazer. E que foi que Jesus fez? Jesus chamou os seus discípulos e Jesus pediu para que eles se reunissem ali próximo, e Jesus veio.
bem próximo do sepulcro. E Jesus veio, crianças. Jesus veio bem próximo do sepulcro. E olha só, crianças, que maravilha. Jesus se aproximou, ele estava triste. Mas Jesus, sabe o que Jesus fez? Jesus orou a Deus, agradecendo. Jesus orou agradecendo porque ele conhecia o poder de Deus. Ele orou. E depois que Jesus orou, ele disse: tirai a pedra. Tirai a pedra. Foi assim que aconteceu, crianças. Os homens tiraram a pedra. E Jesus disse: aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, glória a Deus. E Lázaro ressuscitou, e houve muita alegria naquele lugar. O povo temeu, porque soube que o melhor amigo de Lázaro o ressuscitou. Então, crianças, que assim como Lázaro, ainda morto, as irmãs creram, as pessoas creram, os discípulos creram. Da mesma forma, o Senhor Jesus, ele é o seu melhor amigo. Quem aqui tem o melhor amigo? Todos nós temos o melhor amigo. E Lázaro tinha o seu melhor amigo. E Lázaro ressuscitou, crianças. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. Glória a Jesus. Agora eu vou chamar a Luana. Vou pedir para Jesus vir aqui enquanto a Luana vai chamar. Crianças, eu quero que vocês venham aqui e abracem a Jesus. Se vocês têm um pedido para fazer para Jesus, se Jesus é verdadeiramente o seu melhor amigo, você vem aqui dar um abraço em Jesus. Olha que lindo, glória a Deus. Podem vir, não tenham vergonha, tá, de abraçar Jesus. Podem vir. Venham abraçar Jesus. Ele quer dar um abraço em você, porque ele é o seu melhor amigo. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Dizer para as crianças que Jesus é o nosso melhor amigo é fácil, mas às vezes nós adultos nos pegamos assim como aqueles discípulos incrédulos. E o que o Senhor requer de nós nesta noite é fazermos entender que Ele é o nosso melhor amigo. É Ele quem cuida da nossa família. É Ele quem cuida dos nossos filhos. Lembre-se de uma coisa, pais. O nosso Deus é um Deus geracional. A tua família é do Senhor Jesus. Ele não quer só você pai, só você mãe, só você tio, só você avô. Não. Ele quer todos. Ele quer os teus filhos, Ele quer os teus netos, Ele quer todos na sua presença. E nessa noite, que você venha entender que independente das circunstâncias, o Senhor é o seu melhor amigo. Deus abençoe. Vamos orar? Crianças, fiquem de pé em nome de Jesus. E repitam comigo: Senhor Jesus,
Muito obrigado por ser o meu melhor amigo. Senhor Jesus, me protege, me guarda e me livra de todo mal. Que a tua graça seja sempre comigo, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.